Centro de Zoonoses de São Bernardo vistoria imóveis que podem ter focos de dengue. Coleta de resíduos úmidos facilita a vida de moradores do núcleo Capuava. São Caetano inicia a Semana da Água. Tire suas dúvidas a respeito do imposto de renda. Direto de São Bernardo, as últimas notícias do esporte amador. Hoje o J+ABC traz as pesquisas de avaliação da gestão da Prefeitura de Santo André, do Governo do Estado e da Presidência da República. Terça-feira, 22 de março de 2016. Está no ar o J+ABC. Muito boa noite. Os agentes de controle de vetores do Centro de Zoonoses da Prefeitura de São Bernardo fazem busca em imóveis considerados foco de dengue. A cada 15 dias, agentes que combatem o mosquito Aedes aegypti em São Bernardo vão fazer buscas em pontos chamados de estratégicos, como comércios, indústrias, depósitos de ferro velho, pátios de carros e desmanches, quando classificados pelo Centro de Controle de Zoonoses como de grande potencial para ter focos do mosquito que transmite a dengue, zika vírus e chikungunya. Além da vistoria, os agentes jogam larvicidas em locais onde são encontradas larvas do mosquito. Os criadouros são eliminados e as larvas encaminhadas para análise no laboratório. Os proprietários são orientados sobre a importância de não deixar a água acumular. Os moradores podem contribuir observando as caixas d'água, que devem permanecer cobertas, garrafas sempre guardadas com o bocal para baixo. Pneus e recipientes usados para estocar água para reuso também merecem atenção. A população pode acionar o Disque Dengue para informar sobre possíveis focos do mosquito. As cerca de 250 famílias que vivem no núcleo Capuava, na Avenida dos Estados, que ainda utilizam de caçambas para colocar os resíduos para coleta, passam a contar, a partir de hoje, com a retirada de resíduos úmidos porta a porta feita pelo Semasa. Todas as travessas e vielas serão atendidas às terças, quintas e sábados, a partir das 7 da manhã. Os moradores deverão deixar seus resíduos em sacos na frente de suas casas. O Semasa vai usar 2 caminhões, um de pequeno porte e o outro gaiola, que vão percorrer as vias do núcleo. Por conta da dificuldade da entrada de caminhões coletores de grande porte, esta parte do núcleo contava com 2 caçambas para a disposição dos resíduos que ficavam na Avenida dos Estados. Vamos à previsão do tempo? Terça-feira amanheceu com tempo aberto na Grande São Paulo. No meio da tarde, pancadas de chuvas atingiram a região. Para amanhã, o esperado tempo nublado e chuvoso. Na capital de São Paulo, mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em São Caetano, a mínima prevista é de 20 graus e máxima de 25 graus. E no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 21 de mínima e 27 graus de máxima. Já em São Carlos, a previsão é de 22 graus de mínima e 31 graus de máxima. A Associação das Companhias Aéreas, a ABAR, divulgou nesta terça-feira o resultado do setor aéreo brasileiro em fevereiro. Acompanhe mais detalhes no Broadcast TV do Estadão. Nós acabamos de anunciar aqui na sede da Associação Brasileira das Empresas Aéreas os dados da indústria brasileira de aviação relativos a fevereiro. Infelizmente, retratamos o 7º mês consecutivo de queda na movimentação da aviação, refletindo um cenário econômico bastante delicado, um cenário econômico que nos afeta de maneira direta. A aviação reflete muito o que é o dia a dia da economia, queda dos passageiros corporativos, queda de tarifa média. Nós estamos trabalhando, portanto, esse ano com muito respeito ao caixa, muito respeito às contas e com um programa contínuo
de redução de oferta a fim de nos adaptarmos a uma demanda em queda crescente. A Semana da Água de São Caetano teve início ontem com atividades no Parque Botânico e Escola de Ecologia Jânio da Silva Quadros, no bairro Mauá, com o tema Crescimento Sustentável com nossas crianças modelando o futuro. A cidade recebe ações coordenadas pelo DAE, Departamento de Água e Esgoto. No Parque Botânico e Escola de Ecologia, as crianças público-alvo da Semana da Água participaram das oficinas de massinha da ação Plantando o Futuro, em que tiveram a oportunidade de plantar mudas no espaço ambiental, entre outras atividades. A Semana da Água em São Caetano do Sul segue até a quinta-feira. Veja no próximo bloco. Você tem dúvidas sobre o imposto de renda? Tem, é. Já já você poderá esclarecer. Indústria registra mudança no nível de emprego. Hoje teremos as pesquisas de avaliação da Prefeitura de Santo André, do Governo Estadual e da Presidência da República. Continue conosco, acompanhe também as notícias do esporte. O J+ABC volta já. Em meio à crise e à baixa demanda, o Parque Industrial do ABC registrou em fevereiro o 12º mês seguido de queda no nível de emprego. É o que mostra o levantamento realizado pela Federação e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp-Ciesp. Em fevereiro, foram fechados 2.350 postos de trabalho. A queda de 1,25% no estoque de vagas é o pior resultado para o mês desde o início da série histórica da pesquisa em 2006. Além disso, o novo saldo negativo eleva para 32,2 mil o número de empregos fabris extintos nos 7 municípios nos últimos 12 meses, o que representa um recuo de 14,4% no nível de ocupação. Nos últimos 2 anos e meio, as perdas no setor somam 59 mil postos de trabalho, segundo o levantamento. No corte por diretorias regionais do Ciesp, o pior resultado do ABC em fevereiro e o terceiro pior do estado foi o de Santo André, que compreende Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Foram fechadas 1.200 vagas no agregado, com redução de 2,39% na ocupação. Dos 20 setores acompanhados pela pesquisa no ABC, 18 demitiram em fevereiro, 19 reduziram a ocupação no acumulado de 12 meses. Vai declarar o Imposto de Renda 2016? A partir de hoje, vamos mostrar diariamente algumas dúvidas comuns de contribuintes respondidas pelo professor de Ciências Contábeis da Universidade Metodista de São Paulo, professor Francisco Assis Brígido. Primeiro, nós temos que observar o que diz a legislação. Tá? Praticamente são 5 itens. Muitas vezes as pessoas não se atentam para esses 5 itens. Okay? O primeiro deles é um rendimento tributável superior a R$ 28.123,91. Okay? Mas quando nós falamos de rendimento tributáveis, nós temos que considerar o seguinte: além do rendimento de trabalho assalariado, que é aquele rendimento que o funcionário recebe da empresa, que tem seu informe de rendimentos, tem que considerar também rendimentos de aluguéis, rendimentos, se a pessoa é aposentada, vai considerar o rendimento de aposentadoria, né? E outros rendimentos que, porventura, a pessoa venha a ter. Tá? Mas os principais são rendimentos do trabalho assalariado, rendimentos de aluguéis e rendimentos de aposentadoria. Quem também deve declarar são aqueles que ganharam mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano como indenização trabalhista.
teve ganho com venda de bens, casa, por exemplo, ou comprou ou vendeu ações em bolsas, ou recebeu mais de R$ 140.619,55 em atividade rural, agricultura, por exemplo, ou era dono de bens de mais de R$ 300 mil. Estrangeiro que estava morando ou trabalhando no Brasil em 31 de dezembro de 2015 também precisa declarar. A Universidade Metodista de São Paulo vai atender até o dia 30 de abril pessoas que queiram orientações sobre como declarar o imposto de renda. Os interessados devem entrar em contato pelos telefones 11 4366 5546 e 4366 5830. Para participar, o contribuinte deve levar 3 quilos de alimentos não perecíveis. Vamos ao nosso giro esportivo? Ô Marcos, parece que o regulamento de vagas para a Série D do Brasileirão mudou. Explica pra gente melhor. Boa noite, Dácio. Realmente, a CBF aumentou o número de vagas para o Campeonato Brasileiro da Série D. A partir desse ano, os clubes de São Paulo terão mais 2 vagas garantidas. Lembrando aí que Brno, Água Santa, São Caetano e Santo André podem entrar nessa disputa. E também essa alteração leva o campeonato para 68 equipes ao invés de 48 da última disputa. Que disputa grande da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, hein? E a seleção brasileira se apresentou ontem na Granja Comari em virtude dos jogos da eliminatória da Copa do Mundo. Dunga já comandou os treinos com a presença do craque Neymar. Os jogos serão contra Uruguai na sexta-feira e Paraguai na próxima terça. E falando de Paulistão, amanhã e quinta-feira tem rodada completa. Destaque para o jogão que acontece aqui em São Bernardo do Campo, onde o Brno recebe o Corinthians, líder do campeonato, hein? Às 9h45 da noite. Previsão de estádio lotado, um jogão de bola, já que as duas equipes vêm de bons resultados. E o Palmeiras, hein? Continua a luta do técnico Cuca para conseguir a sua primeira vitória. Mas a tarefa não será nada fácil, pois enfrenta o Red Bull na próxima quinta-feira. E ainda existe a situação de ter apenas um atleta que se tornou titular entre os 8 reforços contratados esse ano. Trata-se do zagueiro Edu Dracena. Aliás, aí com a palavra, o executivo e estrela do futebol do Palmeiras, Alexandre Matos. Poderia responder essa pergunta, por que esses reforços não estão jogando, né? Falando agora da Série A2, o líder São Caetano vai ao Canindé amanhã enfrentar a Portuguesa, espera se aproveitar da crise na Lusa e trazer mais 3 pontos, se consolidando ainda mais na liderança da A2. Já o Santo André, o Ramalhão, enfrenta aqui mesmo no Bruno Daniel o Barretos, buscando uma vitória para voltar ao G8 e espantar essa irregularidade de resultados que tem tido no campeonato. Mais do futebol de São Paulo, detalhes dos times do ABC, além de tudo que rola no esporte da região, logo mais às 8 da noite comigo no Esporte Mais. Até daqui a pouco, Dácio. Então, Marcos, até daqui a pouco. E vamos a São Bernardo, de onde fala o repórter Guga Mendonça, que traz mais informações no nosso Link Mais. Sorridente como sempre, é você, Guga. Muito boa noite, Dácio, muito boa noite ao assinante ligado no J+. Dessa terça-feira falamos aqui de São Bernardo do Campo, do auditório anexo ao ginásio poliesportivo, onde hoje acontece o congresso técnico da Copa São Bernardo de futsal, onde reúne 144 equipes que vão jogar de abril até junho desse ano. E falando mais notícias, a para-atleta de São Caetano, Aline Rocha, não para de superar os seus limites. Segue determinada rumo às Olimpíadas, aliás, às Paralimpíadas do Rio de Janeiro, que serão realizadas de 7 a 18 de setembro. E neste final de semana ela disputou a etapa
regional do Circuito Caixa de Loterias no estado de São Paulo e faturou a medalha de ouro e quebrou o recorde brasileiro dos 100 metros com o tempo de 17,9 segundos. Além disso, vamos falar de Água Santa e Palmeiras, que jogam em Presidente Prudente. Os ingressos já estão à venda, eles variam entre R$40 e R$120. E o torcedor do ABC que estiver a fim de ir na partida é só entrar no site www.ingressofacil.com.br. Você pode adquirir os ingressos para a partida entre Água Santa e Palmeiras, que rola em Presidente Prudente. Guga Mendonça para o J Mais ABC. Falou, Guga. Vamos agora ao giro do Broadcast TV do Estadão. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou que os depósitos à vista têm sido fundamentais para o financiamento da agricultura. Segundo ele, entretanto, a base de depósitos à vista tem se contraído ao longo do tempo. Sobre a taxa de câmbio no Brasil, Tombini ressaltou que há excessos em determinados momentos, quando o BC se mostra presente para assegurar o funcionamento do mercado. Depois dos atentados ocorridos em Bruxelas, na Bélgica, a Apex Brasil cancelou o seminário que aconteceria na cidade amanhã. O vice-presidente de aves da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, que participava de um fórum na cidade belga, disse ao Broadcast Agro que todos os eventos da associação que estavam agendados para esta semana em Bruxelas foram cancelados. A Companhia Nacional de Abastecimento prorrogou o prazo para entrega do formulário enviado às indústrias, cooperativas, associações e armazenadores de arroz, para o levantamento dos estoques privados do produto. O prazo inicial terminava na sexta-feira passada e foi prorrogado para o dia 31 deste mês. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. Próximo bloco, veja as pesquisas de avaliação de gestão da Prefeitura de Santo André, além do Governo do Estado e a Presidência da República. Continue conosco, J Mais ABC volta já. O governo do prefeito de Diadema, Lauro Mitchell, do Partido Verde, ofereceu 4,24% de reposição salarial. O reajuste deve acontecer em 2 parcelas aos 7.500 servidores municipais no exercício em 2016. A oferta representa a diferença do índice da inflação não depositado no ano passado e está abaixo da reivindicação de 16% da categoria. Em reunião, na noite de ontem, o sindicato rejeitou a proposta e agendou a paralisação dos servidores públicos para amanhã. Vamos agora a mais um giro do Broadcast TV do Estadão. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento de uma ação ajuizada pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender parte da decisão do ministro Gilmar Mendes. Ainda cabe recurso da decisão. A defesa de Lula pedia a suspensão da decisão de enviar investigação sobre o ex-presidente de volta ao juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na Justiça Federal em Curitiba. Senadores PMDBistas admitem em conversas reservadas que a presidente Dilma Rousseff não escapará do impeachment caso o pedido de abertura do afastamento da petista seja aprovado pela Câmara e encaminhado para outra casa legislativa. A avaliação é de que os grampos telefônicos das conversas entre Dilma e o ex-presidente Lula implodiram qualquer tentativa de ajuda ao governo. Nesta terça-feira, Dilma voltou a dizer que não irá renunciar ao mandato e chamou de golpe a tentativa de retirá-la do governo. A Operação Xepa, a 26ª fase da Lava Jato, deflagrada hoje, abre novas linhas de investigação do pagamento de propinas pelo grupo Odebrecht em outras obras públicas, além da Petrobras, foco inicial da operação. A Força-Tarefa da Lava Jato afirmou ainda que há indícios de que o ex-presidente da empresa, Marcelo Balia Odebrecht, comandava o pagamento de propinas. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou que o cenário para a inflação permanece desafiador e disse que o ambiente não permite uma flexibilização monetária.
Ele ponderou que o mês de fevereiro representou o início do declínio da inflação em 12 meses. Tombini disse ainda que o BC irá revisar suas expectativas para o Produto Interno Bruto de 2016. A última projeção era de contração de 2%. A Petrobras registrou prejuízo líquido de 34,8 bilhões de reais no acumulado de 2015. Segundo o levantamento divulgado pela Economática, este é o segundo maior prejuízo da história entre empresas de capital aberto no Brasil. A estatal fica atrás apenas da mineradora Vale, que em 2015 teve perda líquida de 44,2 bilhões de reais. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pela série de ataques em Bruxelas nesta terça-feira, de acordo com a agência de notícias do grupo terrorista. Os ataques realizados no aeroporto, em uma estação de metrô, deixaram mais de 30 mortos. Após os atentados, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que o mundo precisa se unir para combater o terrorismo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também se pronunciou e disse que os ataques reforçam a necessidade de uma rede global de combate ao terrorismo. Já o governo da Alemanha definiu o ataque como uma ação contra toda a União Europeia. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta terça-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. E o euro, que encerrou com desvalorização de 0,53%, cotado a R$ 4,04. A pesquisa a respeito da avaliação das gestões municipais, do governo do Estado e da Presidência da República foi feita pelo Instituto FLS Pesquisa, a pedido da TV Mais ABC. Hoje vamos mostrar a avaliação do prefeito de Santo André, Carlos Grana. A avaliação do prefeito de Santo André, Carlos Grana. Aprovação de 17,1%. Regular, 40,9%. Reprovação de 40,0% e não sabe, 2,0%. Avaliação Governo Geraldo Alckmin. Aprovação de 15,3%. Regular, 31,2%. Reprovação de 51,7% e não sabe, 1,8%. Avaliação Governo da Presidenta Dilma Rousseff. Aprovação de 2,9%. Regular, 11,1%. Reprovação de 84,0% e não sabe, 2,0%. Foram feitas, portanto, 613 entrevistas com uma margem de erro de 4%, com um intervalo de confiança de 95,5%. Em estatística, o intervalo de confiança é o intervalo estimado, onde a média de um parâmetro de uma amostra tem uma dada probabilidade de ocorrer. Comumente define-se como o intervalo onde há 95% de probabilidades da média verdadeira da população inteira ocorrer. E período de realização nos dias 16 e 17 de março deste ano, e a FLS Pesquisa mais a TV Mais que encomendou-a. O registro do Tribunal Superior Eleitoral, SP 01462/2016. Nós estamos aqui com o nosso companheiro jornalista Joaquim Alessi, que vai falar a respeito da pesquisa. Joaquim, muito boa noite, obrigado por ter vindo. E o que você acha desses números, desta avaliação? Boa noite, Darcio, boa noite, telespectadores. Bom, quando a gente olha o primeiro quadro, né, e você vê ali o índice de reprovação do prefeito Carlos Grana em 40%, ele chega a assustar, quase metade dos entrevistados. Mas ele ainda tem um fôlego, no momento em que todos os administradores e todos os políticos, de uma forma geral, estão na berlinda. Se a gente somar o índice de aprovação, que é 17,1%, com o regular, que é 40,9%, e olha que para achar um político regular hoje precisa ter muito boa vontade, ele chega a 58%. Então, eu não diria que seja uma situação confortável, mas se a gente comparar, a gente viu também a avaliação do governador Geraldo Alckmin, viu também a avaliação do governo da presidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff tem 84% de reprovação. O Alckmin tem 51,7%. Ou seja, a situação do Grana não é muito boa, mas não é das piores. E durante a campanha também há uma verdadeira dança de números, né, Joaquim? Conforme uma sem declaração má recebida pela população, por isso que
os intervalos entre eles, entre as campanhas, e os debates são importantes, né? Sem dúvida nenhuma. Os debates são, eu diria até que decisivos nesse processo eleitoral. Até porque, diante de uma avalanche que a gente tem hoje aí de notícias, de denúncias todos os dias, hoje teve mais uma operação, 26ª operação da Lava Jato, né, em vários pontos do país, o eleitor, o cidadão, ele é surpreendido a cada dia com uma informação diferente. E isso mexe com o comportamento dele. Então, aquilo que a gente sempre fala, a pesquisa é o retrato do momento. Esse momento indica isso. Agora, isso não significa que em outubro vai estar do mesmo jeito. Quer dizer, nós temos um tempo, 6 meses até lá, que muita coisa pode mudar. Aconteceu na sexta-feira muita mudança de partido, né? Vários vereadores, inclusive, mudaram de siglas, e isso pode mudar, inclusive, a percepção do eleitor. E essa operação da Lava Jato de hoje, com dezenas de mandados de apreensão, tem prisão preventiva, tem de tudo. Ela vai se multiplicar com uma progressão geométrica. Não é? Ao serem ouvidos, eles vão indicar outras pessoas, o que pode refletir diretamente nesses números que você acabou de analisar agora, né? Não tem a menor dúvida, Darcio. Quer dizer, e vai refletir. Agora, a gente não sabe como. Por isso é importante ficar monitorando, ficar fazendo essas pesquisas constantemente, para poder entender como é que está o quadro, a conjuntura do momento. Portanto, a TV Mais vai acompanhar, nós vamos acompanhar de perto, não é? Todos os movimentos dos candidatos, principalmente e, logicamente, os da nossa região. É verdade. E a cada dia que você conversa com alguém, hoje mesmo eu estava almoçando com um vereador de São Bernardo, ele dava um quadro, aí você conversa com um assessor político de Santo André, ele entende o quadro. Todo mundo vai ganhar, né, Joaquim? Todo mundo. Se você conversar com cada um e comprar do jeito que eles vendem, nós vamos ter 4 ou 5 prefeitos em cada cidade. Nossa, a Câmara Municipal vai ter mais de 40. É verdade. E bota 40 nisso. Mas é isso, Darcio. É o ambiente político. Eu acho importante só que esse debate ele se dê num nível de propostas, num nível de educação. Não dá para a gente ficar partindo para a ignorância, para aquele negócio de fla-flu que o pessoal fala, de torcida de futebol. Não tem nada a ver com política isso. Você tem razão. E na esteira que você está dizendo, né, nos debates que se conhece um pouco mais de perto o candidato, a plataforma política e a maneira com a qual ele vai se expressar. Que hoje em dia é muito importante, que o povo está meio ressabiado, viu, Joaquim? É verdade. Bom, você comandou debates históricos aqui em 2008, né? Eu lembro de estar no estúdio assistindo aos debates. E eles foram uma verdadeira aula de como os candidatos devem se portar. Quem quiser, até não sei se tem na internet alguma coisa, assistir a esses debates e essas formas de apresentação dos candidatos, com certeza vai aprender muita coisa. Agora, rapidamente, só para dar uma pincelada, né, nas 3 esferas, a questão da presidência está complicada, né? A da presidência é mais complicada ainda, porque reprovação altíssima. Você pega em Santo André, em São Bernardo, ela já tinha tido uma reprovação nessa faixa também, 84% de reprovação da presidente Dilma Rousseff, regular 11,1% e apenas 2,9% de aprovação. Mas não é só ela, não. O governador Geraldo Alckmin também, embora ele não tenha, precisa colocar as barbas de molho. Com certeza. Porque 51,7% de reprovação, mais 31,2% de irregular, isso é uma sinalização de que o reinado do PSDB aí, 20 anos à frente do governo de São Paulo, está começando a ser ameaçado. Obrigado, Joaquim, pela sua presença. Eu que agradeço, Darcio. E o J Mais ABC desta terça-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá e um bom descanso.